Gente, uma boa tarde a todos. Vamos dando início à nossa reunião, mais uma vez. Aqueles amigos que nos acompanham via internet, uma boa tarde também. E nós vamos dando alguns avisos do que ocorre durante a semana na nossa casa. Nós temos as nossas reuniões públicas, com palestras, passes e plantão de atendimento, às segundas, terças e quintas, às 20h15. Às quartas-feiras, nós temos o trabalho às 14 horas. 14, né, Márcio? Confirmando. Quarta é 14, né? Às 14 horas. Aos sábados, às 17h10. E aos domingos, às 10 horas. Nós temos também um trabalho quinzenal. Todos os sábados, inclusive hoje, é o dia dele, onde nós fazemos distribuição pelas ruas de lanche. Esse trabalho inicia-se às 18 horas, não a saída do pessoal para o trabalho, mas às 18 horas começa a reunião do grupo para que o trabalho decorra. Isso é, o pessoal chega até aqui às 18 horas, ajuda no que ainda tem para ser feito, né? No caso, tem que preparar os lanches, acondicionar, arrumar no carro, todo aquele processo que antecede a distribuição. Então, nós sempre pedimos àqueles que queiram colaborar, ou em valor, ou então em doação, ou participando do trabalho, né? Existem várias formas de colaboração. Então, é só procurar por alguns dos trabalhadores dessa tarefa. Aqui nós temos a Andréia, temos o Márcio, temos a Cíntia, a Cleide, o Leandro, a Rachel. Então, são eles que estão bem envolvidos com o trabalho e qualquer tipo de informação a respeito, eles poderão dá-las, certo? Então, vamos unindo os nossos pensamentos na figura de Jesus, o nosso Mestre. E junto dele, somos conduzidos até Deus, nosso Pai. Pai de infinito amor e bondade, que em sua misericórdia e justiça possamos encontrar o alento e o reconforto tão necessários àquilo que nos aflige, àquilo que muitas vezes nos tira a paz e a tranquilidade. Que os amigos da espiritualidade, aqui presentes, possam nos auxiliar na inspiração e na assimilação das lições que serão ministradas nesta tarde. E que possamos, através delas, moldar o nosso ritmo de vida, moldar a nossa maneira de ser e de pensar, para que possamos, assim, encontrar a harmonia íntima de que somos tão carentes. E é neste intuito que nós vamos, deixando que esta tarde transcorra de forma feliz e saudável, nos fortalecendo e nos unindo em teu nome, Pai de amor e bondade. E assim, nós vamos dando início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. Então, nós vamos passando a nossa palavra para a nossa companheira Virgínia, que vai fazer para nós a palestra do Fonte Viva, né? O tema Avancemos. Virgínia, seja feliz. Fique com Deus. Obrigada. É assim mesmo, bem? Fica alto? Quero. Tá. Então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre a lição número 50 do livro Fonte Viva, como já foi falado aqui. E o nome da lição é Avancemos. Emmanuel comenta o versículo da Epístola de Paulo aos Filipenses, em que Paulo disse o seguinte: Irmãos,
quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. Então ele está dizendo o seguinte, que conhece exatamente o grau evolutivo no qual ele se encontra. Não se acha santo nem perfeito, mas que ele tem certeza de que as coisas que aconteceram no passado serviram de alguma forma para ele ser melhor naquele dia e em todos os outros que viriam e todos os seus acertos durante a sua nova vida, a sua transformação. Então nós vamos começar nos lembrando como foi a vida de Paulo, o que foi que aconteceu na vida dele. Paulo, ele era um doutor da lei. Ele era aquela pessoa que já estava engajado no Sinédrio. Ele era discípulo de Gamaliel, um discípulo do farisaísmo muito inteligente, que sabia muito e havia passado a Paulo todos os seus conhecimentos, porque Paulo seria aquele que substituiria Gamaliel ali no Sinédrio. Era uma pessoa rica, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa vaidosa e orgulhosa. Só que Paulo havia conhecido uma moça muito simples, que morava com outro judeu também, bem afastada da cidade, e ele se encantou por essa moça, que era Abigail. E começou a conviver com Abigail, e começou a gostar dela, até que ele resolve que ele vai se casar com Abigail. Só que Abigail conta que ela era filha também de pais judeus, que morava longe, que morava na Grécia, e que seu pai havia cometido um ato contra os romanos, havia sido punido, e ela e seu irmão, que era Estevão, haviam sido dispersos, que Estevão provavelmente estava morto, mas que ela não acreditava que realmente Estevão estivesse morto. E ela comentava essas coisas, mas Paulo não entendia e não conhecia quem era Estevão, e também acreditava que tivesse sido morto, uma vez que ele havia sido condenado a trabalhar nas galeras. Até que um dia Paulo resolve assumir esse namoro, convida a sua irmã para ir a uma festa que estava tendo nos circos, onde um cristão seria apedrejado, que era o Estevão, e ele leva então Abigail, sua irmã. Só que quando Abigail chega e vê aquilo, ela vê que é o seu irmão que será apedrejado e que já está naqueles momentos finais de agonia. E ela diz a Paulo, mas esse é o meu irmão, que eu procurei a vida inteira. Paulo, diante daquilo, ele fica envergonhado, porque como que ele estaria se relacionando com uma pessoa que era do povo, irmã de alguém que era exatamente a quem ele perseguia, que era cristão. Então ele se retira com Abigail, manda que tirem Estevão do meio da arena e vai conversar com Estevão, que já está nos seus momentos finais. E ali Estevão diz que realmente ele era irmão de Abigail e que ele não guardava mágoa nenhuma contra Paulo, porque ele entendia que tudo acontecia pelas leis de Deus, que naquele momento ele tinha a oportunidade de dar um testemunho de Jesus, que era o de perdão a Paulo. Morre. Paulo, com vergonha, manda Abigail de volta e não quer mais saber dela. Depois de um tempo, ele se arrepende e volta para procurar Abigail. Só que ela, devido a todo aquele desequilíbrio emocional, contraiu tuberculose.
Quando ele chega, Abigail já está nos seus últimos momentos. Ele fica com ela alguns dias e ela parte para o plano espiritual. Paulo se revolta mais ainda contra os cristãos. E ele diz que toda a infelicidade dele vem por causa dessa seita que segue o Nazareno. Então, com mais ódio, ele vai sair à perseguição daquele que havia levado Jesus ao coração de Abigail, que era Ananias, que morava em Damasco. Então, o que Paulo faz? Segue para Damasco, acompanhado com um pequeno séquito, só que quando ele vai chegar em Damasco, ele vê Jesus. É aquela passagem tão famosa que muitos dizem, cada um de nós tem a sua estrada de Damasco, no sentido de cada um de nós foi chamado um dia a chegar até Jesus, muitas vezes através da dor. E daí Paulo, quando vê Jesus, cai do cavalo, fica cego, e quando ele percebe a grandiosidade do mestre, ele só pergunta para Jesus, que queres que eu faça? E Jesus diz, entra na cidade, espera que alguém vai te procurar. E quem é que vai procurar Paulo, que se encontra cego naquele momento? Ninguém menos do que o próprio Ananias, a quem ele iria tirar a vida. Então Jesus chega em visão até Ananias e diz, se dirige àquela estalagem onde o Paulo se encontra e você vai curá-lo. E Ananias diz, mas ele, mestre, você sabe que ele nos persegue, ele quer nos matar. Jesus disse, não, ele está te aguardando. E realmente Ananias chega até lá e conta os Atos dos Apóstolos, que aquelas escamas que se encontravam nos olhos de Paulo caem. Talvez as escamas físicas que o impediam de ver naquele momento, mas também todas as escamas morais que impediam a visão verdadeira. Nessa história de Paulo, nós temos todos os itens que Emmanuel cita nessa lição. Emmanuel diz que muitas vezes nós somos vítimas de acidentes morais. Esses acidentes morais, Emmanuel chama de muitas vezes a perda de um ente querido. Paulo teve a perda de um ente querido, a sua amada Abigail, sua família toda, que não o aceitava depois que ele havia se transformado em cristão. Só que o que ele fez? Ele lutou. Ele entendeu que apesar de ele amar demais Abigail, ele tinha a condição de seguir em frente. Ele sabia que se ele pudesse levar a mensagem de Jesus a todos aqueles que se encontravam no caminho, aquela dor que ele sentia seria muito mais fácil de ser passada. Então Emmanuel diz o seguinte, que muitas vezes nós perdemos um ente querido. E nós ficamos pensando naquilo, e nós não aceitamos que Deus o tenha levado, que nós precisávamos muito dele ainda. Com certeza, o amor é uma coisa que não dá para esquecer, não dá. Porque se há amor, se há ligação, se há afinidade, não tem como esquecer. Mas nós podemos entender. A vida não termina. A pessoa que parte para o plano espiritual, ela está em outra dimensão, mas ela não deixa de existir. Muitas vezes, nós podemos nos encontrar com essa pessoa em sonho. Nós podemos perceber a presença dessa pessoa no Evangelho no lar. Nós podemos perceber essa pessoa num trabalho, numa casa espírita. Nós temos condição de ter certeza que essa pessoa continua viva. Então é isso que nós devemos fazer, é seguir em frente. Emmanuel diz, vamos respeitar a saudade. Com certeza,
Nós não vamos simplesmente esquecer, deixar para lá, fazer de coisa que a coisa não existiu. Não, existiu. Foi alguém muito querido, foi alguém que tocou demais o nosso coração, mas nós vamos aceitar. E nessa aceitação é necessário o entendimento dos ensinamentos de Jesus. Jesus disse que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa compreensão, com a nossa compreensão e com a nossa alma, com o nosso espírito. E que deveríamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós só conseguiremos avançar depois dos nossos acidentes morais se nós tivermos Jesus no nosso coração. E se nós formos pegar o Evangelho de Jesus, é enorme. Cada evangelista tem pelo menos 24 capítulos, 18 capítulos, muitos versículos. Como que nós vamos saber tudo aquilo que Jesus disse? Não precisa muito. É só saber que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós amamos a Deus. Porque nós respeitamos o nosso próximo, porque nós perdoamos, porque nós ajudamos ao nosso próximo para que ele cresça, para que ele compreenda, para que ele possa ser feliz. E daí nós ficamos pensando, mas e as nossas dores? As nossas dores? Se nós ficarmos pensando no passado, como Paulo disse aqui, nós não vamos crescer. Vale a pena ficar chorando por alguma coisa que já aconteceu e que não dá mais para modificar? Porque o passado já aconteceu. Não tem mais como modificar. Não dá mais para retornar o ente que passou para o plano espiritual. Não dá para recuperar muitas vezes aquele trabalho que nós perdemos e que nós achamos que aquela era a melhor situação da nossa vida. Não dá para retomar aquela relação amorosa se o outro desistiu, não gosta mais, mudou de ideia. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos continuar sendo vivos, alegres, felizes com aquela oportunidade que temos no dia. No dia. Ficar chorando, reclamando, é muito gostoso, porque conforta. Nós ouvimos uma música triste, aquilo alenta a nossa tristeza. E ali nós ficamos chorando. E cada vez mais a depressão cresce. Cada vez mais a depressão cresce. Aí o que acontece? Um amigo liga, ou nós encontramos o amigo, e daí nós queremos falar. E quando nós falamos, nós vamos relembrando toda aquela dor. Ah, que coisa boa! E nós falamos da nossa neta que está longe, da nossa nora que não nos compreende, do nosso marido que foi embora, de toda a infelicidade do mundo. Ah, que coisa! Só que o nosso amigo, se ele for caridoso, ele vai nos ouvir. Se ele for muito caridoso, muito mesmo, ele vai fazer uma oração, ele vai fazer uma vibração para que nós saiamos daquela depressão. Depois, ele vai seguir a sua vida. Vai para o shopping, vai fazer compra, vai para o cinema, vai dançar. E nós? Vamos continuar com aquela dor, tendo dó de nós, achando que nós somos as pessoas mais infelizes do mundo e que, quando nós sofremos, nós estamos servindo a Deus. Porque muitas vezes nós entendemos que seguir Jesus é sofrer. Porque o Cristo não morreu na cruz, o Cristo não passou por tantas dificuldades, então nós achamos que seguir Jesus é sofrer. Não é.
Jesus participava das assembleias familiares. Nós temos passagens que ele se encontrava na casa de Pedro. Nós temos passagem que ele ia a festas, porque ele foi a um casamento e o vinho havia terminado. E Maria vem pedir a ele que dê um jeitinho. E ele fala: mãe, você sabe que não chegou a minha hora ainda. Mas todo filho, quando é solicitado pela mãe, ele não consegue dizer não. E ele transforma aquela água naquele vinho delicioso. Ele participava da comunidade. Para dizer para nós o quê? Nós temos que aproveitar os momentos que a vida nos dá. Nós sabemos que ele era muito amigo de Lázaro. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Várias vezes ele ia à casa de Lázaro. E quando Jesus chegava, era aquela festa. Colocavam a melhor comida. E as meninas se chegavam perto de Jesus. Só que, o que acontecia? Marta tinha aquela preocupação de arrumar a casa, de deixar tudo arrumado, de poder servir todos aqueles que se encontravam da melhor forma possível. E Maria ficava sentada aos pés de Jesus, escutando os ensinamentos do nosso mestre. E Marta chegava para Jesus e dizia: olha, o senhor bem que podia dar um jeito, né? Eu estou lá na cozinha trabalhando, me matando, ela está sentada aqui, sem fazer nada. E Jesus disse: ela escolheu a melhor parte. O que nós podemos entender desses ensinamentos? Que nós não vamos fazer nada, que nós não vamos trabalhar, que nós vamos viver na ociosidade? Não. Que tem tempo para tudo. Tem tempo para o nosso trabalho. Tem tempo para a nossa família. Tem tempo para os amigos. Tem tempo para o aprendizado evangélico. Porque se nós não cuidarmos do eu espiritual, a vida vai ser horrível. A vida vai ser uma tristeza horrorosa. Por quê? O mundo é o mesmo. Às vezes até um pouquinho pior. Só que se nós formos pensar, quem éramos nós antes de chegarmos a esta casa? E quem somos nós agora? Antes, aquilo que nós tínhamos não era o suficiente. A nossa família podia fazer o melhor possível, não nos agradava. Poderíamos ter as melhores roupas, não eram aquelas que nós queríamos na hora de sair. Os amigos podiam nos atender com seu carinho, seu amor, sua atenção, sustentação, não era aquilo que era suficiente. O mundo era horrível. As flores apareciam toda a primavera e nós não conseguíamos enxergá-las. Quando nós nos modificamos, quando nós deixamos que Jesus adentre só um pouquinho o nosso coração, nós começamos a enxergar a primavera. Nós começamos a enxergar as flores. Nós começamos a escutar os passarinhos. Nós começamos a agradecer os amigos. Nós começamos a entender as dificuldades da nossa vida que antes nós chamávamos de problemas. Que antes nós achávamos que Deus não nos amava. Por quê? Como é que ele permitia que aquelas coisas tão difíceis acontecessem na nossa casa? Então, nós que nos modificamos. O mundo é o mesmo. O mundo continua da mesma forma, mas nós começamos a enxergá-lo de outra maneira. Por quê? Porque nós deixamos o passado para lá. Se as coisas não deram certo, se muitas vezes nós não tomamos a melhor posição, foi porque nós não sabíamos. Nós não conhecíamos Jesus. Nós não entendíamos. Nós estávamos no mundo, e o mundo aí fora é materialista. Ele diz que a única coisa que nos interessa é o poder, é o destaque, é o dinheiro. E quando nós temos essa escola,
nós vamos agir de acordo com essa escola. E erramos, nos equivocamos. Seremos cobrados por essas atitudes de falta de amor? Infelizmente, sim. Se nós formos pensar pelo lado difícil que vai nos acontecer. Mas felizmente, sim. Por quê? Porque a dificuldade que vai chegar à nossa frente vai ser a oportunidade da transformação. Tudo isso que aconteceu na vida de Paulo. Se ele tivesse ficado chorando a namorada que foi embora, a desgraça que aconteceu porque ele perdeu a visão, os amigos que foram embora, porque quando ele se tornou cristão, todos os amigos desapareceram, todos, a ponto de dizerem: não quero que você bata na minha porta, porque você perdeu o juízo, está completamente maluco. A família bateu a porta no seu rosto. Conta naquele livro, Paulo e Estevão, que depois dele muito cansado, ele vai procurar sua família, porque ele não tinha dinheiro, ele precisava de um amparo do seu pai, para que ele pudesse continuar as viagens, para que ele pudesse continuar levando o evangelho de Jesus. Quando ele chega na casa do pai, o pai vai atendê-lo na porta, não deixa que ele entre e fala assim: você é responsável pela desgraça que aconteceu na família inteira. Você é responsável pela morte da tua mãe. E aqui você não vai tomar nem um copo de água. No mesmo pé que você chegou, você vai voltar. E Paulo virou, se retirou. Não tinha um centavo para ficar nem numa estalagem a mais barata possível. E ele vai para um monte e vai dormir ao relento, porque ele não tinha outra opção. Nessa noite, ele sonha com Abigail e com Estevão. E a única coisa que ele guardou deste sonho foi a recomendação, nós até nos emocionamos, que ele recebeu. Abigail e Estevão disseram a ele: Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. A partir desse dia, ele recobrou todas as suas forças. A vida foi fácil para ele? Não foi. Ele foi apedrejado várias vezes. Ele foi expulso das cidades várias vezes. Só que nenhuma das vezes ele se deixou abater pela dificuldade. É isso que Emmanuel vem nos dizer nessa lição. Não importa aquilo que nos aconteceu. Se foram coisas ruins, se nós ficarmos guardando essas coisas, nós nunca vamos evoluir. Porque a dificuldade vem para que nós possamos aprender a ser bom, para que nós possamos aprender a servir mesmo com a dificuldade, para que nós possamos aprender a perdoar aquela pessoa que ainda não nos ama. Mas, se nós vamos fazendo isso com esforço, aos pouquinhos, nós vamos trazendo a felicidade para dentro de nós. Quando nós trazemos a felicidade para dentro de nós, nós vamos arrumando amigos. Amigos no plano material. Amigos no plano espiritual. Por quê? Porque a única coisa que vale a pena é o amor. A única coisa que cura a alma é o amor. Então, quando nós damos uma palavra de sustentação a um encarnado, quando nós falamos uma coisa boa a um encarnado, tem muitos desencarnados ouvindo também. E cada um tem uma chance de refletir, de ponderar, de ver realmente se quer continuar sofrendo ou se quer fazer essa transformação.
Agora, Deus não nos obriga. Ele nos mostra o caminho. Ele nos traz amigos que nos falem do bem. Ele permite que livros maravilhosos cheguem às nossas mãos. Ele permite que em algum momento nós estejamos numa assembleia evangélica, seja na casa que for, dentro do protestantismo, no catolicismo, no espiritismo, o amor, o bem é um só. A verdade é só uma. Para que alguma coisa nos toque o coração. Nós temos a chance de pensarmos, de avaliarmos. E temos o livre-arbítrio de seguirmos o lado que pode nos trazer uma coisa melhor. O lado que ainda alimenta a nossa inferioridade, que é aquilo que muitas vezes nós gostamos de fazer. Nos sentirmos vítimas, reclamarmos, falarmos mal das coisas que estão acontecendo e não aceitarmos através da rebeldia. Esse lado que nós já estamos acostumados é fácil. É fácil. O outro lado demanda esforço. O mesmo esforço que Paulo teve, nós vamos ter que ter. Os nossos erros, graças a Deus, nessa reencarnação pelo menos, são bem menores do que os do Paulo. Bem menores. Mas demandam esforço. Demandam. Porque é um hábito que nós vamos ter que mudar. E se nós não tivermos disciplina, boa vontade, nós não nos modificamos. E daí muitas vezes nós ouvimos assim, quer saber de uma coisa? Deixa para outra reencarnação. Deus deixa. A decisão é nossa. A responsabilidade é nossa. Só que no livro dos Espíritos nós temos. A dificuldade vai aumentar. Por quê? Porque tivemos a chance, tivemos a oportunidade, tivemos um lar, tivemos uma família, chance de estudar, chance de trabalhar. Mas era muito difícil, não vai dar. O nosso amigo Samuel, que muitos conhecem, aí ele diz assim, tudo bem, não tem problema. Próxima reencarnação está lá na Baixada. E aí nós vamos levar o pãozinho, o chocolatinho, daí você vai aprender. Então, é muito melhor buscarmos esse entendimento de Jesus no momento que nós estamos. Dificuldade, todo mundo tem, todo mundo tem. E quão gostoso é quando nós aprendemos a lição do amor. Quando nós já ouvimos alguma coisa que antigamente nos traria revolta, nos traria muita dor, mágoa, e aquilo não nos toca mais. Na verdade, nos toca no sentido de orar para que aquela pessoa aprenda, para que ela não arrume tantos espinhos na sua vida, para que ela possa ser feliz, porque a lei que Deus colocou ao universo é a lei do amor. Se nós vamos contra essa lei, não é Deus que nos castiga, somos nós que nos castigamos, porque nós que estamos fazendo contrário ao amor. Cada vez que nós nos propormos a sermos melhores, nós sempre teremos ajuda, no plano físico, no plano espiritual. O Chico Xavier tem uma passagem que ilustra bem essa ajuda que nós temos no plano espiritual. Tinha um casal que tinha uma filha com problemas de epilepsia. E a menina tomava remédio, mas não tinha jeito. Virava e mexia, ela tinha aquelas crises. E daí eles foram ao Chico. O Chico perguntou para o doutor Bezerra, o doutor Bezerra falou, olha, no momento não tem nenhuma medicação que dê para passar, para que ela tome e o problema possa ir embora. Mas fala para os pais dela,
começaram a trabalhar na caridade, vai fazer alguma coisa, vai ajudar o próximo, da forma que eles puderem. E o Chico passou esse recado do Dr. Bezerra. Aquele casal nunca mais apareceu. O Chico acabou esquecendo tanta gente que o procurava. Um dia, o Chico encontrou esse casal lá na rua, em Uberaba, e foi conversar. E falou, eu gostaria de saber, e a sua filha melhorou? Ah, você não acredita, tá ótima. Foi para a faculdade e vai casar, já está noiva, vai casar. O Chico falou, é mesmo, ela sarou? Sarou. E vocês, que estão fazendo? Ah, sabe o que acontece? Quando nós recebemos aquela orientação do Dr. Bezerra, nós começamos a fazer o evangelho na penitenciária, porque tinha um amigo nosso que facilitou a nossa entrada e nós começamos a fazer o evangelho na penitenciária. A gente falou, que ótimo, maravilha, então tá ótimo. Chegou de noite, na hora do trabalho, curioso como todos nós, ele foi perguntar para o Dr. Bezerra o que foi que aconteceu. O Dr. Bezerra falou, foi muito simples. Quando esse casal se propôs a ajudar aquelas pessoas que estavam encarceradas, que não conheciam o que era o bem, o que era o amor, as mães dos presos, no plano espiritual, começaram a ajudar esse casal. A menina sofria de uma obsessão muito séria de casos antigos. Elas conseguiram conversar com esses irmãos e esses irmãos conseguiram entender a verdade. A deixaram, ela sarou. O trabalho do bem continuou e a menina pôde dar continuidade ao seu desenvolvimento aqui encarnada. Então, é só isso que nós temos que fazer. Usar o passado como experiência. Se for bom, ótimo, podemos melhorar um pouquinho mais. Se não foi bom, nós já sabemos no que nós erramos. E já temos aquela capacidade de saber, daquele jeito não dá certo. Então nós vamos fazer de uma forma melhor. Tem sempre uma maneira que, se nós tivermos paciência para pensarmos antes de agirmos, é aquilo. Eu gostaria de ter alguém tomando esta atitude que eu vou tomar em relação ao próximo, comigo mesmo? Essa pergunta é fundamental. Não, então não vou fazer. Então não é amar ao próximo. Não, mas ele merece um castigo. A lei é de Deus. É Deus que vai determinar como cada um vai aprender. Ontem, o Belino não está indo lá na aula do Samuel. Nós estávamos estudando o Consolador. E tinha uma questão que dizia assim: nós devemos nos empenhar em ensinar o nosso próximo e modificá-lo? Emmanuel responde: ensinar, passar os ensinamentos de Jesus perfeitamente. Modificá-lo. Ele dizendo: não tenho ainda evolução espiritual para modificar ninguém, porque preciso me melhorar muito. Se o Emmanuel precisa se melhorar muito e não vai obrigar ninguém a se modificar, ele vai ter o respeito por ele mesmo, na sua transformação e pelo próximo, nós então não temos nem parâmetros. Então é aquilo, se a coisa em casa não está indo tão bem, só tem um jeito de ir melhor: nós nos melhorando, nós compreendendo, nós perdoando a cada um daqueles que estão ao nosso redor. Então é essa a lição. Só existe evolução se existir esforço e vontade de progredir. O passado só serve como experiência, boa para ser seguida, não boa para ser transformada. Quem é que nos dá o caminho certo? Jesus. Vai cair do céu? Não. Depende do nosso esforço. Bom final de semana a todos. Tem perguntas, né? Tem, Virginia. Gente, alguma pergunta, algum comentário antes de qualquer coisa?
É que realmente eu me identifiquei muito, né, com o começo da palestra, que ela falou que a gente reclama, que a gente, né, fala, mas assim, eu acho também, assim, experiência pessoal, eu acho assim, quando eu divido aquilo com uma determinada pessoa, eu me sinto melhor. Então, assim, por mais que talvez às vezes aquilo não seja uma atitude correta, é a minha opinião, não sei se você concorda, de ficar reclamando, não sei o que, você divide aquilo com o seu próximo. Então, eu acho que também, às vezes, é válido você não ficar alimentando, mas você, de repente, desabafar com seus colegas ou talvez com outras pessoas que têm uma visão diferente da sua. Eu também concordo. Eu acho que todas as vezes que nós dividimos aquilo que nós sentimos, Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, e ela vai muito para o lado psicológico nosso, ela diz o seguinte: quando nós falamos aquilo que nos perturba, em psicologia é o que é chamado de catarse. Nós colocamos para fora a nossa dor. Quando nós colocamos para fora a nossa dor, ela dói menos, porque ela passa a ser compartilhada com aquele que está nos ouvindo e algo daquele peso já saiu. Tudo bem. Uma coisa é comentarmos uma vez para nos aliviarmos. Comentarmos com alguém que sabe mais para que nos oriente. Mas falar a vida inteira do marido que foi embora, do filho que não obedece e da empregada que não limpa a casa é muito terrível. E ninguém gosta de companhia desse jeito. Muitas vezes, nossa, ali lá vem fulano, faz de conta que não viu e atravessa a rua. Então, André, entendeu? É não ficarmos ali, porque nós estamos perdendo tempo. Tá sujando toda aquela atmosfera ao nosso redor e vai demorar muito mais para sairmos. Por quê? O pensamento atrai. Quanto mais tristes nós ficarmos, mais companheiros tristes nós vamos juntando perto de nós. Se já é difícil tirar o nosso pensamento ruim, imagine demais uma turma que está ao nosso redor. Então é sempre tentar ter o equilíbrio, porque Emmanuel fala que o ideal é ter aquele equilíbrio. Na alegria, ser ponderado. Na tristeza, ser ponderado. Nós somos tudo ao contrário. Na tristeza, nós queremos morrer. E na alegria, Nossa Senhora. Então, é equilíbrio para tudo. O Samuel diz assim, o nosso ente querido fala assim, vou embora, não gosto de você. Vai com Deus. Voltou, te amo, quero ficar comigo. Ótimo. Quando que nós somos assim? Tem que evoluir um pouquinho ainda. Nem pensar que nós somos assim. Porque é aquela questão. Nós temos que nos educarmos para começar a pensar dessa maneira, né? É a questão do equilíbrio, é verdade. É tudo equilíbrio. Até para ser feliz, precisa se equilibrar. É verdade, gente. Não, mas é porque é complicado, porque conforme a Virgínia disse, está no texto, nós não devemos estacionar, sim avançar. E nesse avanço, já pensou se a gente vai com tudo assim também? Né? Nós não temos esse preparo. Nós vamos derrubar tudo. Então precisa saber também avançar. Não, é interessante, gente, isso tudo é lição para nós. Alguém mais gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Fala, Lourenço. Viu o seguinte, você lembrou bem do Paulo Estevão, quando ele estava cansado, que voltou para a casa dos pais, né? Mas o pai perguntou para ele se ele largava tudo o cristianismo. Ele falou que não, né? Então o pai não acolheu. Mas depois, de um certo tempo, ele saiu das casas dos pais, começou a andar pela cidade, o pai mandou um mensageiro, um funcionário, ele tinha fábrica, aquelas coisas, mandou uma bolsa de dinheiro para né? ele. Isso é uma coisa muito importante. Você vê o amor do pai ainda, apesar de tudo, ainda ele mandou para que o filho tivesse algum, né? E isso também serve de lição, né? Diante do erro, a retomada. Pensou, refletiu
mudou de atitude. Todos nós podemos fazer isso, né? Muito bom. Só querer. Agora vocês falaram tanto em amor, no amor. Agora a ex-esposa é eterna. Amor não se apaga. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma coisa, algum comentário? É que eu vi que o pessoal entendeu. Está todo mundo pensando em como agir. Mas o ouvido que está mais próximo é o meu, né? A Virgínia fez um comentário interessante, né? O ouvido que está mais próximo é o meu. Eu nunca me esqueço, antes de nós partirmos para as vibrações, eu lembrei de uma coisa muito interessante, Virgínia. Isso ocorre muito com os expositores, quando nós constantemente estamos fazendo palestras sempre com o mesmo tema. Por que será? Né? Vamos pensar nisso? Vamos levar para casa para pensar. Leandro, faça as vibrações para nós, por favor. Então, nesse momento, desse banquete de luz, desse banquete de boas reflexões, desse banquete de boas energias e de grande aprendizado, vamos fechar os nossos olhos, respirar tranquilamente, soltar todas as nossas tensões e vamos doar o que nós temos de melhor. Vamos vibrar muito amor e carinho para todo o planeta Terra, que receba essas boas energias que tanto precisa nesse grande momento de grandes transformações. Vamos vibrar uma inteligência e sabedoria para todos os governantes, que eles possam ouvir e tomar as melhores decisões para resolver os problemas de seus povos. Vamos vibrar um sorriso, uma mão, um prato de comida, um agasalho para as pessoas que estão nas ruas e não têm para onde ir. Vamos vibrar uma força de vontade adicional, uma esperança, uma energia positiva para as pessoas que estão nos hospitais e precisam desse ânimo para que elas saiam do quadro da enfermidade e passem para o quadro da saúde. Vamos vibrar uma reflexão e uma mudança do homem velho para o homem novo para as pessoas que estão nos presídios, que elas possam aproveitar esse momento de reencarnação para refletir e para mudar para o novo, como toda a Terra hoje muda para o novo, como todo instante nós podemos mudar para o novo, como foi dito pela nossa irmã Virgínia. Vamos vibrar luz em todos os 4 cantos do planeta, que essa luz cresça e se expanda, formando essa nova geração que está crescendo aos nossos olhos, gerando um mundo melhor, um mundo muito mais populoso, porém muito mais inteligente, muito mais sábio. Por fim, vamos agradecer aos nossos mentores amigos que estão aqui presentes pela boa palestra, que possamos estar aqui mais vezes, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos da espiritualidade. Obrigada, Jesus, nosso Mestre. E, acima de tudo, obrigada a Deus, nosso Pai. Que as suas bênçãos recaiam sobre todos nós neste momento. E assim, nós vamos encerrando a nossa reunião desta tarde. Boa tarde a todos, inclusive aos nossos amigos que nos acompanham via internet, que possamos estar juntos novamente no sábado, aqui na Santa Paz. Que assim seja.